Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme. Vai começar mais uma entrevista, né? Hoje eu estou aqui com o professor Edmilson, né, para a gente conversar novamente um pouco a respeito de educação, pandemia, a reabertura das escolas, ensino à distância, né? Essa discussão que nós estamos fazendo aqui já faz algum tempo, né? Que é um dos principais, né, debates que estão acontecendo, né, e a gente quer contribuir de uma maneira, né, crítica, né, colocando uma visão, né, dos trabalhadores, uma visão progressista e de esquerda, né. Então, professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, eu quero cumprimentar todo mundo, agradecer o Guilherme pelo convite e dizer que é uma satisfação estar aqui, né? Eu sou professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis, tá? Formado, né? Graduado em Ciências Contábeis, com mestrado em Administração, doutorado em Gestão Pública, né? E Governo pela FGV de São Paulo, e fui presidente da CESDUEM, nossa seção sindical, por 2 gestões, e hoje estou como primeiro vice-presidente da Regional Sul do Andes. Beleza, maravilha. Professor, eu faço uma pergunta, né, bem ampla, né, para a gente começar o debate. Essa crise econômica e também, né, a crise sanitária pode-se assim dizer que aprofundou a precarização docente? Com certeza, tá? Primeiro é importante sempre lembrar, tá, Guilherme, que são crises diferentes, né? Eu vejo algumas pessoas venderem a ideia de que a hora que resolver que acabar a crise da pandemia, acabou a crise econômica. Não, são situações totalmente diferentes, né? A crise econômica já vinha acontecendo e, infelizmente, com a pandemia, ela se aprofundou. E assim como a precarização do trabalho, o empobrecimento da população e também os ataques aos direitos trabalhistas, eles se aprofundaram, tá? Os governos que estão aí postos, sejam eles federal, estaduais, a grande maioria está a serviço do grande capital, isso fica muito claro. A gente vê realidades em todos os estados e independente, aí, infelizmente, das bandeiras partidárias que os governos estaduais fazem parte, os ataques vêm acontecendo de forma muito clara. Tá? Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o congelamento das promoções e progressões, que aconteceu já no começo da pandemia, de forma de decreto, aí foi questionado, aí se pautou isso na Alep como um projeto de lei e passou. Vamos lembrar que no começo da pandemia, as sessões virtuais iriam acontecer simplesmente para resolver problemas da pandemia. E o que eles estão fazendo é passando a boiada, infelizmente. Sim, uma coisa que está em pauta também, né, é o corte bilionário e, ao meu entendimento, criminoso, né, das universidades federais, né? Então, assim, pela sua explicação, dá para entender que esses cortes aconteceriam independente de pandemia ou não? Eles aconteceriam sim, independente da pandemia. O que acontece é que eles aproveitaram da pandemia, da dificuldade, né, da população, principalmente das comunidades universitárias, e fizeram, tá, passar muita coisa, tá, oficializar muita coisa. Então, isso acabou dificultando, a pandemia dificultou as ações de rua dos sindicatos, das associações, de todos os coletivos que se organizam em defesa da classe trabalhadora. E isso trouxe uma janela, né, que a gente chama na gestão pública de janela de oportunidade. E o governo está aproveitando para passar. E os cortes se aprofundaram, infelizmente. Vamos lembrar, né, Guilherme e todos que nos acompanham, nós temos dentro das universidades públicas brasileiras
muito do que foi feito de pesquisa e de trabalho para a questão da pandemia, certo? Os nossos hospitais universitários, né, dobrando turno, trabalhando, ampliando leitos, exatamente para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né, enquanto instituição pública, que é servir a população. O grande problema é que o governo tem aproveitado essa dificuldade de mobilização, né, e passado de forma intransigente aí cortes e mais cortes, mas já aproveito já para reforçar que a comunidade já não aguenta mais. A gente, baseado inclusive em manifestações que vem acontecendo, se eu não me engano, tem aquele cartaz famoso que está rodando aí, né? Se eu não me engano, na Colômbia, né? Se um povo vai às ruas, é porque ele, em tempos de pandemia, é porque o governo é pior que a pandemia. E nós estamos nesse momento, e por isso estamos chamando o 29 de maio, tá? Para fazer um grande levante pela educação e pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Sim, qual que são as perspectivas então, para esse dia 29 de maio? São de atos no Brasil inteiro, tá? Eu estou, coincidentemente, hoje em uma reunião da Diretoria Nacional do ANDES e a gente está construindo, junto com várias entidades, partidos, coletivos, sindicatos, estamos construindo esse dia 29 de maio. Sim, muitas das pessoas, né, estão preocupadas, né, ao se expor nas ruas por conta do risco de contaminação, né? A gente sabe que, infelizmente, né, por mais que eu particularmente concordo com o ato do dia 29, a gente sabe que tem sempre o risco do vírus, né? Qual o conselho que é o antes e os organizadores do evento estão, né, dando para esse dia? A construção dos atos sempre traz, tá? Nas suas divulgações, que a presença será sempre com distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, para evitar ao máximo, tá? Qualquer tipo de risco de contaminação. Infelizmente, a gente não dá mais para ficar em atividades online. É necessário ir para a rua, porque senão a coisa, por exemplo, a gente está no momento em que temos só 20% de brasileiros vacinados, né, com a primeira dose. A segunda dose não chega nem a 11%, me parece. A última Então, a vez que gente eu está vi foi muito... 8. A última vez. 8%. Então, é terrível, né? A gente está numa situação complicada, enquanto outros países já atingiram 70%, 80% e estão voltando à normalidade, Estados Unidos, Inglaterra, nós aqui estamos parados. Nós temos um presidente que ainda continua negando a pandemia e promovendo aglomeração irresponsável, como a gente tem visto, né, a cada dia no noticiário. É uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu espero que essa manifestação cumpra esse objetivo. Aí eu queria ver com você o que você acha, né? Que, né, cada dia vez mais eu ando percebendo as ruas sendo ocupadas pela direita, né? A direita negacionista, a direita que não se preocupa, né, com a pandemia e tudo mais. Qual que é a importância desse dia, né, para enfrentar essas manifestações da direita? Exatamente. É mostrar que a maioria da população está contrária a todas as políticas federais, tá? Principalmente com relação à economia, à retirada de direitos e à condução da pandemia, que está sendo péssima. Então, é um momento de marcar território, de mostrar, né? Eu acho que nós tivemos um grande fracasso no dia 1º de maio, acho que a estratégia foi totalmente equivocada, principalmente das centrais sindicais, promovendo atos online, né, trazendo pessoas que não são, nunca defenderam a classe trabalhadora e que chamamos atos locais para o dia 31, né, no dia 30, né, foi no dia 30 de abril. Então, foi um equívoco, porque o que aconteceu foi isso, no dia 1º de maio,
tinha bolsonaristas na rua, gente defendendo o governo, num dia que é marcado pela luta da classe trabalhadora, com pessoas gritando exatamente o contrário. Elas não sabem, elas acham que aquilo, né, a grande maioria, claro, alguns, né, claro que a gente não pode ter ilusão, né, de que só tem inocente lá, não. Os que conduzem o processo sabem muito bem que são pautas que atacam a classe trabalhadora, mas usaram o dia 1º de maio para isso, e a gente precisa marcar novamente que estamos contra esse governo e precisamos, né, nos organizar cada vez mais para lutar contra esse governo. Não dá, Guilherme, para esperar simplesmente a agenda eleitoral. Nós precisamos de uma organização da classe trabalhadora muito antes da agenda eleitoral. Sim, né? Eu acho que é muito legal as conversas porque, né, um tema puxa o outro, né? Assim, e você acredita que a grande parte da esquerda está preocupada mais com as eleições que com as lutas? Eu acho que é assim, eu acho que a gente precisa separar os sindicatos, os coletivos de organização da classe trabalhadora têm que estar preocupados com o dia a dia, com o que está urgindo agora. O desemprego, a carestia, né? Nós temos pessoas que estão sendo despejadas durante a pandemia porque não tem mais condição de pagar aluguel, porque a inflação do aluguel é um absurdo, né? E o preço do combustível, o preço do gás, tem pessoas desativando o fogão a gás, né, voltando a usar lenha, porque quando tem, né? Porque não tem dinheiro para pagar o preço do botijão de gás. Então, esses coletivos precisam. A parte eleitoral deixe para os partidos políticos. No momento em que você estiver discutindo dentro do seu partido político, aí a questão tem que ser a pauta eleitoral, que seja o planejamento para 2022, os sindicatos. E os coletivos, não, eles precisam fazer a luta no dia a dia, esquecer essa agenda eleitoral, porque nós temos vários exemplos, né, nos últimos tempos, infelizmente, de que quando o movimento sindical e de organização da classe trabalhadora se deixa contaminar pela agenda eleitoral, a gente se perde. Não é por aí. Sim. Professor, uma coisa que está sendo muito discutida também é a questão do ensino remoto, né? O ensino à distância, né? Hoje a gente sabe que, né, por conta da pandemia, né, se faz necessário, porque não tem, infelizmente, não tem como voltar às aulas. Mas a minha preocupação é, isso pode se tornar uma regra depois da pandemia? Sim, é isso que os defensores do ensino remoto têm como pano de fundo. Alguns podem até não saber, mas o que eles estão defendendo é isso. Quando se começa a discutir ensino híbrido, tudo mais, a gente começa a ter esse momento de estar fazendo uma defesa de uma destruição do modelo de universidade pública que a gente conhece, que é uma universidade referenciada, de qualidade, né, gratuita, e que é baseada no quê? No convívio entre colegas de curso, entre técnicos de laboratório e principalmente os seus mestres, e professores e professoras que vão estar, durante esse convívio, ajudando no crescimento, na formação dos seus estudantes. O ensino remoto, ele não permite isso. Eu já dei aula, já ministrei aula e estou hoje trabalhando no ensino remoto, mas é uma outra realidade. A gente faz isso para poder resolver algumas carências, mas o grande problema é que a agenda neoliberal quer que isso vire prática, exatamente porque visando simplesmente o lucro. Né? Nós temos simplesmente números, não querem saber se a pessoa está qualificada ou não, querem saber dela ter o diploma para ela quietar um pouco e a qualificação deixe para os filhos, né, dos mais ricos. Esses têm condições. Pergunte para
né, o pessoal que manda o filho estudar na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, por que que o filho não estuda de forma remota? A gente sabe por quê, né? Sim. Uma coisa que me chama muita atenção é que, né, se for da classe dominante, né, os tubarões de ensino que lucram com o ensino remoto, mas ao mesmo tempo a gente tem todo um movimento para uma volta às aulas, né, principalmente no ensino médio, no ensino fundamental, precipitada, né? Eu queria que você falasse um pouco em torno desses movimentos, como que você enxerga essa questão. Exatamente pelos nossos governantes, políticos de plantão que estão exercendo cargos, a grande maioria, 99%, está sob a influência da agenda do grande capital. E para o grande capital, a pandemia, para esses tubarões da educação, a pandemia trouxe um grande prejuízo, porque se for para ensino remoto, como o que está acontecendo? Os pais cancelaram as matrículas dos seus alunos, estão cancelando seus filhos da escola particular e trazendo para a escola pública, já que é para ser remoto. Então, eles estão desesperados para que haja logo o retorno da aula presencial e não estão nem aí, não estão ligando nem um pouco se isso vai comprometer as vidas, inclusive dos próprios estudantes. Isso mostra, né, uma face, e é muito interessante, Guilherme, que a gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha assim, olha, veja só como o grande capital é maldoso e está querendo matar as pessoas durante a pandemia. Não, o grande capital sempre matou. O que acontece é que em um momento pandêmico como estamos vivendo, a coisa se acelera, ela ganha proporções maiores, não é? Porque o grande capital não abre mão dos lucros. Veja só o que acontece com os mais ricos. Eles enriqueceram ainda mais, aumentaram ainda mais seu patrimônio, enquanto os mais pobres ficaram mais pobres, estão, né, na linha da miséria. Então, é assim, é uma irresponsabilidade, é um genocídio autorizar o retorno às aulas. Vamos imaginar presenciais. Vamos imaginar a seguinte situação. O colégio tinha lá 40 alunos, vai colocar só 15 na sala. Que bonitinho. Coloca o professor para ir. Eu queria saber o seguinte, eu vi um argumento assim, mas as escolas, né, de uma mãe, de uma associação que está defendendo isso aqui em Maringá, na Câmara de Vereadores, mas as escolas estão higienizadas, elas são limpas em toda troca de turno, não sei o quê. Quem é o trabalhador que pegou o ônibus, a trabalhadora que pegou o ônibus 5 horas da manhã para ir chegar no colégio, para limpar o colégio, para que o seu filho entre na escola? O ônibus estava lotado, aonde ela trabalha, isso, dane-se, por quê? Porque isso é mão de obra descartável para a grande maioria. E são, para a grande maioria, infelizmente, inclusive da classe trabalhadora, essas pessoas são invisíveis. E aí nós temos um outro problema. Alguns estados, aqui no Paraná, por exemplo, estão priorizando a vacinação da rede básica, dos profissionais da rede básica. A gente tem não existe a certeza de que você vacinado não pode trazer a doença para dentro da sua casa. Então vamos imaginar, eu sou vacinado, então agora eu posso voltar. Mas espera aí, você vai voltar, mas só que daí você convive com um filho seu que tem uma comorbidade e ainda não foi vacinado porque é de menor. Você não vai poder conviver com ele? Entende? Então, existe todo um risco. Infelizmente, olha só, o desespero pela vacina está tão grande que a gente vê professores e professoras dizendo assim, mas para ser vacinado eu topo o risco. Não dá para correr esse risco. E, Guilherme, se você quiser, me interrompa, tá? Que aqui a gente pode ir falando bastante. Tem uma coisa muito importante. Nós, no começo da pandemia, combatemos o ensino remoto pelos fatores que a gente já sabe, tá? A grande armada é que agora
o pessoal que defendeu o ensino remoto a grande maioria, não todos, é claro, mas a grande maioria está defendendo o ensino híbrido ou presencial, alegando o quê? Os problemas que a gente alegava para não ter o ensino remoto. De que o ensino remoto, né, a formação é pior, de que tem evasão, de que exclui alunos, de que a distância atrapalha, de que não está rendendo, de que a precarização do trabalho do professor e da professora é enorme, é enorme. Afinal de contas, você, primeiro, você precisa equipar a sua casa, né, com uma internet melhor, com um computador melhor, com luz para não sei o quê, né, microfone, tudo isso. E é, se é complicado passar pelo isolamento dentro de casa, imagina para o cara que está tendo que trabalhar, cuidar. Imagina a professora cuidando do filho pequeno que também está em casa e dando aula. A gente tem situações complicadas. Então, ninguém está aqui defendendo o ensino remoto. O ANDE, Sindicato Nacional, na sua última reunião dos setores, aprovou direcionamento, reforçando isso. Nós não defendemos o ensino remoto, mas o ensino presencial hoje é um grande genocídio e a gente não pode aceitá-lo. Sim, e professor, como que tá, né, as universidades privadas, né, a respeito dessa questão, né? Porque, pelo menos no ensino básico, né, no ensino, né, desde o ensino básico e o ensino médio, se alega, assim, de maneira equivocada, né, que já foi comprovada, que criança não pega o vírus. Então, não tem problema de abrir as escolas. Só que o ensino superior privado, a gente está lidando com adultos, né? E como que as universidades privadas, ao seu ver, estão lidando? Existe uma certa pressão para que se abra as universidades também ou não? Sim, total. Aqui, eu vou falar especificamente de Maringá para você verificar como a situação está e que isso está acontecendo em várias outras regiões. Aqui, o sindicato das escolas particulares conseguiu uma liminar absurda que dá o direito das escolas se julgarem poder voltar às aulas. E elas voltaram, tá? E elas voltaram. Ensino básico, fundamental, médio, o ensino superior. E nós temos casos, por exemplo, saiu essa semana agora, na sexta-feira, a notícia de contaminação no curso de medicina da maior universidade particular aqui de Maringá. Não vou citar nomes para evitar processo, mas dá para saber que é uma das maiores do Brasil, tá? Então, com professores e alunos contaminados. Então, o que está acontecendo? Está errado. Gente, assim, Guilherme, o pessoal sempre defende, não, mas vai estar higienizado, vai estar protegido. Eu queria lembrar, qual é o profissional que está mais acostumado à proteção e higienização? São os profissionais da área da saúde, não são? São os profissionais que já, no primeiro ano, o cara já aprende que tem que lavar a mão, que tem que pôr luva, que tem que pôr máscara, que o guarda-pó, não sei o quê. Quantos profissionais da saúde morreram na pandemia? Vamos lembrar, isolamento social, máscara, gel, são para diminuir a possibilidade de contaminação, mas não existe qualquer deslize pode nos levar a uma contaminação. Então, o risco é muito grande, mas é claro, e essa universidade está funcionando normalmente, né? Em função da situação de uma liminar. Por quê? Porque para esses tubarões do ensino, a prioridade deles é o lucro. Dane-se se vai colocar em risco. Professor é substituído. Estudante, fazer o que? Técnico é substituído. Infelizmente, é essa a lógica.
Sim, e professor, como que você está enxergando, né, as dificuldades que os alunos, principalmente os alunos da escola do ensino básico público, estão enfrentando com o ensino remoto? Ah, eles sofrem demais. Bem, primeiro que a gente não pode negar de que o afastamento das crianças das escolas traz um prejuízo para a questão cognitiva, o desenvolvimento psicológico, né, social das crianças, enorme, enorme. Eu não sei, a gente vai ter um grande desafio aí para os próximos anos de tentar recuperar e minimizar esses problemas. E outra coisa, os professores, principalmente da rede básica, e da graduação também, né, o fundamental também, eles não estavam preparados para o ensino remoto. Né? A gente viu muita coisa acontecer e tem gente ainda aprendendo até hoje. Tá? Então, por exemplo, transferir para o ensino remoto tudo que você fazia no ensino presencial, não dá. E a pessoa, às vezes, quer fazer isso. E, por isso, muitos professores e professoras adoeceram e os alunos estão tendo grandes prejuízos. Tá? É, vamos imaginar uma família de pobre, né? Morando em 5, 6 pessoas numa casa de 50 metros. Como que ela consegue assistir a aula? Eu moro numa casa com 3 quartos, com sala, cozinha, tudo. Eu tenho o meu quarto separado, estou aqui fechado. O que o meu filho está fazendo lá, o meu pai, não atrapalha. Em uma casa mais humilde, isso não acontece. E como que é a qualidade daí, o aproveitamento? E eu posso ver pelo meu filho. Meu filho tem as melhores condições para poder ter participado do ensino remoto, acompanhar. O desenvolvimento dele é outro. Ele tem 12 anos, ele passou praticamente o ano inteiro e está até agora, mesmo com alguns colegas voltando para o ensino presencial, ele fica no ensino remoto exatamente porque existe um grande risco de contaminação ainda. Então, nós decidimos que ele vai ficar. Sim. É, existe um certo, né, debate, né, que é o ensino, né, como serviço essencial. Eu acho uma tremenda de uma hipocrisia. Por exemplo, eu já fui professor da rede pública aqui no estado de São Paulo e a última coisa que o ensino é presencial. Então, eu queria que você falasse, né, um pouco, né, como o que está por trás, né, desse tipo de argumento. É mais uma janela de oportunidade que os governantes acharam, seja municipal, estadual e federal. É lamentável isso, em que eles têm a cara de pau de divulgar que isso é uma forma de valorizar a educação. Não, de jeito algum. É uma oportunidade de querer forçar o retorno às aulas, independente da vontade e da realidade de cada local e retirar qualquer possibilidade de organização da classe trabalhadora da educação, tá? Então, não tem nada de valorização, não. Isso é simplesmente uma grande oportunidade que eles têm de, por exemplo, proibir que professoras e professores e técnicos e técnicas façam greve num futuro próximo. Sim, então existe um certo medo, então, né, por parte do Estado e do governo. Sim, eles estão aproveitando esse momento, porque, por exemplo, aqui no Paraná, o governador teve a cara de pau, veja só, teve a cara de pau de estabelecer o retorno às aulas hoje, dia 24. E para isso, mas como a pressão começou a aumentar, ele e o seu secretário Feder, que é um empresário, que não tem nada a ver com a educação, né, mas é o secretário de Educação, estabeleceram assim, não, mas cada diretor e diretora decide conforme a sua realidade. Deixa eu te perguntar, como que é aí em São Paulo? Aqui, o cara é nomeado, o diretor e diretora. Se ele, né, mas tem uma eleição, não sei o quê, mas se ele
não fizer aquilo que o governo manda, meu caro, você está fora. Na próxima eleição, o cara arruma um pontinho, alguma coisa para você não ser candidato, ou já pede o teu boné agora. Então, é uma grande cara de pau de querer lavar as mãos, né? Mas nem isso. É uma cara de pau porque para o grande público, não, mas você é a diretora que decidiu o diretor. Não, eles estão pressionando através dos núcleos de educação, né? Com pessoas nomeadas, é claro, né? Sempre, porque o pessoal de carreira não consegue ascender as chefias do núcleo, para poder forçar uma situação de retorno às aulas presenciais. Existem muitos, os sindicatos aqui, tá? Estão fazendo um trabalho muito bonito. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o Rodrigo Tomazini, ali em Curitiba. Ele teve ato ontem, eles organizaram um ato ontem em Pinhais, para pressionar uma diretora lá para cancelar esse retorno às aulas. Mas aqui em Londrina, por exemplo, já tem escola voltando. Aí, assim, ó, eu estava falando com uma professora ontem ou hoje, e ela falou assim, Edmilson, eu vou dar aula do ensino médio, ensino fundamental, né? Eu vou dar aula hoje à tarde presencial. À noite, de manhã não é, porque uma professora está com suspeita. Então, né, então, qual é a segurança? A gente sabe que o vírus vai se manifestar 15 dias depois da contaminação. 15 dias de professor, professora, técnicos e alunos convivendo. Qual é o tamanho disso? Guilherme, eu não sei se você já conversou com alguém, mas eu participei de um seminário no dia 19, que a gente organizou aqui, um dia de luta dos setores das estaduais e federais, né? E esse seminário teve um professor Lucas, do INPA, não sei se você já ouviu falar dele, e ele apresentou informações de que, inclusive, a revista Science, que é uma das revistas, né, internacionais mais respeitadas no mundo, de artigos já provando, não é achando, não, provando que aquele caos que aconteceu no Amazonas, né? Amazonas, né? Que foi Manaus. Manaus, isso, Manaus. Aquele caos aconteceu, sabe por quê? Não foi por causa de daquela nova variante. Foi porque lá o governo estadual, junto com o Bolsonaro, quiseram fazer o tal da imunização de manada, né? Que fala? De rebanho. Né? Rebanho, isso. Imunização de rebanho, e liberou as coisas, inclusive o retorno às aulas. E o retorno às aulas é indicado por esse artigo publicado na Science, tá? Então, tem argumentos para isso, né? Não é qualquer um que chega lá e publica, né? Provando que foi o retorno às aulas. Nós estamos na iminência de uma terceira onda. Retornar às aulas para quê? Mas os alunos, né? Eu já ouvi esse absurdo de uma pessoa, aquela pessoa que estava defendendo lá, uma mulher, eu não preciso, meus filhos não precisam, mas tem aluno que está passando fome. Olha só, então quer dizer que nós vamos usar a miséria da população para jogar ela mesmo em um círculo para, né, viciado, para poder matar essa pessoa? É isso? Então, é um momento de higienização da população? Não, é um momento do quê? De ações efetivas do governo, ao invés de ficar passeando de moto por aí, né? O nosso presidente poderia estar fazendo ações, pensando ações para poder atender a população de verdade, né? Não deixar que os nossos filhos e filhas estejam passando fome, por exemplo, porque vai para a escola porque não tem comida em casa, então vai lá para comer merenda. É esse tipo, você vê uma situação como essa, que infelizmente a gente sabe que existe no nosso Brasil, a gente naturalizou de tal forma que hoje a gente está usando isso como argumento para retorno às aulas. Não dá, né? Sim, eu vi uma entrevista com um professor coordenador
de uma escola da rede municipal de São Paulo, ele fala uma coisa bastante que para mim é bastante correta, né, que, né, transfere para a escola algo que é uma responsabilidade do Estado, né? Não, infelizmente, você já deve ter visto isso, né? Quem nos assiste também. Infelizmente, o número de violência doméstica que as nossas crianças estão submetidas. Num primeiro momento, caiu o número. Por quê? Porque era através da escola que se denunciava, né? Com as crianças afastadas da escola, no primeiro momento cai, aí depois acaba aparecendo, porque vizinho, parente denuncia. Mas isso precisa ser combatido e não ser justificativa para retorno, né, das aulas presenciais. Sim. E, o professor, o ensino à distância, né, o chamado EAD, não é de hoje que vem sendo uma realidade no ensino superior, né? É algo que já tem um histórico já. Existe algum plano, né, pelo menos das universidades que você sabe, de continuar o ensino à distância, mesmo depois da pandemia? Bem, primeiro que a gente precisa pontuar é assim, né, Guilherme? O ensino à distância, o EAD, é diferente do ERE, né? Que é o ensino remoto, né? Emergencial. O ensino à distância, ele é pensado e gestado no modelo virtual. Então, ele tem polos para atender, tem os tutores que vão estar atendendo os alunos presencialmente, né? O aluno tem uma dúvida, né? Eu já dei aula em graduação, em pós-graduação, em que eu trocava informações com os tutores, eu fazia aula, reuniões com os tutores, preparando eles, resolvendo exercícios juntos, exatamente para que eles pudessem ajudar os alunos. Hoje, o ensino à distância não deve estar ameaçado, ele vai continuar mesmo depois da pandemia. O grande problema é as pessoas quererem aproveitar o momento da pandemia e depois o retorno para transformar o ensino presencial em um modelo híbrido, tá? Ou, né, o ensino remoto aí, que daí seria realmente a destruição da universidade pública, né? A gente tem críticas ao ensino à distância, com certeza, mas ele deve continuar, mas como ensino à distância e uma alternativa de ensino, e não como prioridade do governo. Sim. Professor, estamos chegando aqui no dia 29, né? O dia 29, dia de paralisação, de mobilização, né? Como eu citei aqui no começo da nossa entrevista, do nosso papo, né? A gente tem um problema, né, muito grande, né, dos cortes bilionários, né, das universidades. Além desse dia de luta que vai ter, acho que seria importante a gente falar aqui, o que o Andes tá pensando, tá planejando, organizando, né, contra esse, para barrar esse ataque. Bem, além de uma sequência de lives para discutir o assunto, por exemplo, nós temos hoje, voltando a tramitar, a reforma administrativa, né? É uma oportunidade que a gente tem aqui para dizer que reforma administrativa não tem nada a ver com melhora do Estado, né? É a destruição dos serviços públicos e a oficialização da indicação. O político vai indicar o médico que vai te atender, o professor que vai te dar aula. E você acha que vai ser de qualidade? Que ele vai indicar o cara que tem a melhor formação, que está comprometido com o serviço público, ou vai indicar aquele que vai topar uma rachadinha, que vai topar distribuir panfleto e fazer campanha para o candidato? Né? Então, é muito claro. E aí nós temos ações sendo construídas, nós estamos discutindo, porque mês que vem, né, saiu a convocação hoje do CONAD, que é o nosso congresso extraordinário, que vai acontecer ainda, infelizmente, de forma virtual, mas tem
o objetivo de estar construindo uma agenda de lutas aí que a gente precisa seguir em frente para poder estar fazendo cada vez mais uma construção. E, Guilherme, uma coisa que a gente está percebendo e demais, né, é que a gente tem um movimento muito forte de que aquilo que o presidente, né, tem medo, o presidente e seus apoiadores, né, que não faltam, infelizmente, é, está acontecendo. Nós temos pessoas que já estão vacinadas, que estão, às vezes, aposentadas, gente que está se dispondo a ir para a rua, a acampar em Brasília, a fazer atos para poder frear essa festa, né, esse bumba meu boi aí, com todo respeito, na festa, né, que o governo está fazendo, que é a destruição dos nossos direitos. Então, a gente tem muitas ações planejadas aí, estamos fechando o calendário, e eu convido sempre as pessoas a estarem atentos às ações das seções sindicais, do Antissindicato Nacional, para que possa acompanhar a agenda e, na medida do possível, estar somando com a gente, sim. E existe alguma unidade com entidades estudantis, como a Uni, né, para poder fazer essa movimentação para o dia 29? Sim, em vários locais, né, nós tivemos uma construção com o Fonasef, tá? Com outras centrais sindicais além da nossa, que é a CSP com lutas, e com a Uni também, tá? Nós tivemos a nível nacional e em várias ações nós estivemos juntos com os estudantes no dia 19, por exemplo, e estaremos agora no dia 29 de maio, tá? Aqui em Maringá, por exemplo, nós já estamos chamando um ato que vai acontecer no período da manhã e em unidade com os alunos, em unidade com os sindicatos de outras categorias também. Sim, professor, agora eu vou fazer uma pergunta bem ampla, bem genérica, né, mas acho que importante, né, debater e falar sobre isso, né, por conta, né, dos ouvintes do canal. Assim, a gente muito fala de precarização da escola pública, principalmente precarização, né, que é algo que já vem muito antes da pandemia. No seu entendimento, a que se deve essa precarização? Se deve principalmente à falta de interesse do governo, né? Paulo Freire, né, que falava, né, que o ataque, a destruição do ensino público não é um ataque, né, é um projeto, né? Então, existe uma forçação, infelizmente, e não vem desse governo, tá? A gente não pode isentar. Outros governos também fizeram isso, como ameaçar a construção de sindicatos, a organização, né, de sindicatos docentes, e a gente precisa, na verdade, estar sempre em luta, e é muito importante, tá, Guilherme? Sempre lembrar, eu falo sempre isso em assembleias aqui na UEM, né, as assembleias da CESDUEM. Nada na nossa universidade veio porque o governador, o secretário eram bonzinhos e gostavam da gente. Foi por luta, né? A gratuidade do ensino, nas universidades públicas aqui do Paraná, se deu em função de uma negociação no final de uma greve, né? E a greve é assim, é um termo que as pessoas denegriram demais, né? E sempre buscam, nossa, precisamos fazer outras coisas, ser mais criativo. Nós estamos, aí o exemplo é esse, né? A pandemia a gente está tentando de tudo, carreata, né? Já faixaços, tuitaço, lives, a gente faz tudo isso e não vai parar de fazer. Mas a greve, ela é um instrumento didático. Ela é um instrumento de luta e é um instrumento didático. Por quê? Porque é o momento em que o trabalhador, a trabalhadora, param de trabalhar para o mercado, para o patrão, e começam a trabalhar para eles. Por quê? Porque ele vai topar pegar um ônibus e ir para a capital
fazer protesto, ele vai participar de curso de formação, ele vai fazer discussões sobre a realidade do seu trabalho. Então, tem aí uma gama muito grande de coisas e que, infelizmente, a educação nunca foi prioridade para nenhum governo. A gente precisa, infelizmente, chegar nessa constatação e estar lutando sempre para poder melhorar. E além desse dia 29, existe alguma paralisação dos professores das universidades, seja durante a pandemia ou até mesmo depois da pandemia? Olha, a gente está chamando, tá, discussões no Brasil inteiro para as universidades. Vou falar especificamente sobre as universidades, que é para chamada de greve caso os governos forcem o retorno presencial. Tá? Isso está praticamente encaminhado. É claro, o antes trabalha com a autonomia das seções sindicais, porque é um sindicato construído pela base e são os docentes, né, que vão em assembleia deliberar por isso, mas muitas assembleias já deliberaram para chamar o estado de greve e a gente fica em alerta. Se houver qualquer forçação, né, a APP aqui do Paraná chamou. Vamos, né, a gente já manifesta apoio aí para que não haja o retorno mesmo das aulas. Nossa, mas é um negócio assim, agora eu vou falar uma coisa inacreditável, assim, querer. Não, já é inacreditável querer abrir um ensino básico nesse momento, né? A gente tem quase 2.000 mortes, né? Sabe-se lá quantas não notificações que a gente tem. Agora, abrir o ensino superior é. Desculpa ter o meu momento aqui, né? Certo que o entrevistado aqui é você. É, é uma coisa realmente revoltante, né? Professor, muitas das pessoas, assim, elas ficam preocupadas, né? E até entendo, né, a preocupação do déficit de aprendizagem nesse momento, né? Como que a gente tem que lidar, responder com isso, né? Bem, é muito importante, né, dizer o seguinte: a alegação para o retorno, né, das aulas através do ensino remoto era de que a gente não podia ficar parado, de que a sociedade estava nos cobrando. E hoje eles nos cobram mesmo assim, dizendo que a gente não está fazendo nada, embora a gente está dando aula de forma remota, que é muito pior do que presencial. Tá, dizendo isso, a gente tem que lembrar assim, por que eu digo isso? Exatamente porque a gente já sabe que teria o déficit, já é sabido, e que isso seria um grande prejuízo para as formações, né? Inclusive para a formação do ser humano, quanto pessoa mesmo, né? A falta de convívio, a falta de convivência. E aí a gente, eu acho que para o ensino superior, infelizmente, eu acho que isso não é recuperável mais. Nós vamos ter pessoas que vão se formar, por exemplo, que estudaram praticamente 2 anos de forma remota e que vão colar grau, vão sair fora da universidade sem perdendo esse momento. É lamentável. É uma grande perda e eu não sei se tem como recuperar esse tempo perdido e tudo que se perdeu nesse momento. E certo. E como que a gente lida com a questão da saúde mental da categoria? Porque é um momento deve ser estressante, né? Tanto para a questão do trabalho e tanto da questão do próprio momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem relatos assim muito grandes de grandes problemas no Brasil inteiro, tá? Aqui em Maringá, a gente tem ações do Departamento de Psicologia louváveis, tá? De fazer atendimento, grupos de estudo e atendimento coletivo mesmo, de forma remota, para tentar ajudar as pessoas.
pessoas nesse momento, tá? Nós temos situações de adoecimento dos professores e professoras e de alunos também, técnicos, porque é uma situação, o isolamento é uma coisa muito complicada, né, Guilherme? Não sei como que foi aí para você, mas aqui, por exemplo, para mim, eu posso dizer para você que você tem que tomar cuidado para manter o equilíbrio mental. E a gente vai precisar aí levar por um bom tempo, tá? Para recuperar essa saúde mental. Não vai ser simplesmente com o fim da pandemia e poder abraçar os amigos, né? Que a gente que vai resolver, não. Infelizmente, nós vamos ter que estar preocupados em projetos de longo prazo para poder fazer esse minimizar os problemas que a pandemia trouxe aí de forma muito clara para a nossa saúde mental. Sim, e professor, você falou, né, que os professores trabalharam em dobro, né, durante o ensino remoto, né? Concordo contigo. Mas tem gente, né, que infelizmente utiliza o argumento, né, que pode abrir o bar, pode abrir a praia, pode torcida organizada, né, se aglomerar na porta do estádio, como infelizmente, né, fez a torcida do meu time lá no Morumbi, né? Inclusive campeão paulista, e não pode abrir as escolas. O que está por trás desse tipo de argumento? A falta de conhecimento, né? Primeiro, parabenizar, né, pelo título aí, parabéns. Né? Mas é assim, né, Guilherme, e quem nos acompanha nesse momento, não pode abrir o bar, não pode aglomerar na praia, não pode, não é momento de aglomerar na frente do estádio, né? Muito tempo sem ganhar título, tudo é legal. Eu gosto muito de ir para estádio, acompanhar, mas eu não estou indo, exatamente porque eu sei que não é saudável. Agora, forçar o retorno às aulas com esses argumentos é a mesma coisa que dizer assim, não, mas eu estou roubando um chocolate do boteco aqui do lado porque o vereador roubou 1 milhão. Não, mas ele não podia roubar 1 milhão, nem você roubar o chocolate, meu cara. Então, é a mesma coisa. Tá? Então, a gente precisa ter muito claro de que são argumentos furados e de que o retorno às aulas presenciais é um grande risco para toda a comunidade, inclusive para aqueles que o cercam, para sua família. Você pode estar levando o vírus para sua família. Né? Então, a gente precisa estar combatendo diariamente essa ideia. E, infelizmente, é assim, né? Mentira que se conta, né? Uma vez é uma coisa, quando se conta 1000 vezes, começa a virar verdade. E o senso comum começa a nos afastar cada vez mais da ciência. E isso nos atrapalha muito. E professor, como que está a aceitação da sociedade em relação à mobilização do dia 29, né? Olha, a gente começou a divulgação há pouco e o que a gente percebe é assim, da sociedade nós vamos perceber só no dia, não é? Mas o que a gente percebe é que existe uma motivação, tanto de estudantes, né, como de trabalhadores, para não dar mais, né? Aquela sensação de que não dá mais, que é necessário se organizar. Então, eu acho que teremos bons e grandes atos aí, mesmo que de forma reduzida em relação a antes da pandemia, mas teremos atos aí consideráveis no Brasil todo. Sim. Eu tenho ouvido, né, através de professores do estado, eu queria que você falasse também como está a situação aí no Paraná, de demissões de funcionários da escola. Né? De que forma isso pode aprofundar o aprofundamento e a precarização das relações de trabalho dentro do ambiente, né? Essas demissões, né, que está acontecendo, principalmente de funcionários da limpeza, e que forma que isso afeta também no combate da pandemia? Bem,
Isso acontece, Guilherme, pelo seguinte: quando se demite o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, da manutenção, é porque esse pessoal já é um pessoal precarizado, né? É o pessoal terceirizado. E por isso que o Andes sempre se colocou contra a terceirização. Exatamente porque a terceirização coloca uma grande fatia da classe trabalhadora em uma situação de baixíssimos salários e poucas condições de trabalho, né? Nas universidades, é lamentável ver como algumas gestões tratam os temporários mesmo, os terceirizados, desculpa, como descartáveis. Eles não são considerados na comunidade universitária. E isso, né, faz com que a precarização só aumente. Então, a gente precisa estar lutando ainda, né, mais contra as terceirizações e nos locais onde já estão terceirizados, a gente precisa tentar buscar incentivar esse pessoal a se organizar e dar o apoio, fazer a solidariedade de classe mesmo. É necessário o socorro aí, que se chama, né, alguns já chamam de socorro vermelho mesmo, para poder estar socorrendo essas pessoas que estão passando, às vezes, por situação de fome, né? Sim. Outra coisa que você falou, né? A gente estava conversando aqui no começo do nosso papo de um movimento, né? Infelizmente, de mães e pais alunos pedindo a reabertura das escolas, né? Eu costumo falar, né, que essas mães, esses pais de aluno nunca pisaram numa escola pública, porque se pisasse numa escola pública, assim, se tivesse um mínimo de bom senso, iria perceber que não teria como reabrir as escolas, né? É, a gente estava falando aqui da precarização do ensino público, né? Queria que você falasse aqui para o ouvinte, o ensino público aí do Paraná tem condição, tem estrutura para receber os alunos? Não, não tem condições. Não tem condições, tá? Eu vou falar para você um exemplo da minha universidade. Ela teve um corte de recursos nos últimos 2 anos enorme. O orçamento de custeio da universidade foi lá embaixo. O reitor, semana passada, nosso reitor foi na grande mídia, falar que precisamos de 30 milhões no orçamento para poder retornar às aulas. Mas eu tenho até medo disso, sabia? Porque 30 milhões é o dinheiro para poder retornar. E se o governo quiser realmente falar assim, não, eu te dou os 30 milhões, mas retorna amanhã. E aí? Não é só 30 milhões. É necessária estrutura mesmo. A gente tem salas de aula que comportam mais ou menos 40 alunos. E o que a gente vai fazer com o resto dos alunos? Se a gente colocar, por exemplo, um distanciamento, vão ser salas de 15 alunos, e como que esses alunos vão? E o restante? E os outros 25 alunos ficam aonde? Né? Então, mas vai dividir turma, vai não sei o quê. Não, não dá. É brincadeira. E as escolas, a gente tem relatos de escola que não tem álcool em gel, de escola que o serviço de limpeza do terreno não é feito. É essa escola que o governador e esses pais que não conhecem a escola, tá, defendem. Guilherme, aqui, sexta-feira, em Maringá, a gente teve uma situação das mais inusitadas. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, bem, não sei se vocês sabem que o líder do governo Bolsonaro, que foi líder do governo Lula, do governo Dilma, foi ministro do governo Temer, quer dizer, aonde está em governo ele está, o Ricardo Barros, trazer o ministro da Educação. Você sabe quantas escolas públicas ou quantas salas da universidade pública ele conheceu aqui em Maringá? Nem, Nenhuma.
Já imaginava. Nenhuma. Ele foi para aquela universidade, que está tendo um surto de Covid, para se encontrar com prefeitos da MUSEP, com grandes empresários. Mas você acha que esse cara, se o ministro da Educação não tem a coragem de conhecer a escola pública, a universidade pública, que é uma das estaduais, né, das universidades referenciadas no Brasil, ele não tem coragem de conhecer? Você acha que, que essa mãe que defende o ensino presencial conhece? Não conhece. A gente está falando de um ministro da educação, né, que se recusa a conhecer. Por quê? Porque é mais cômodo estar lá com o irmão da igreja, né? Essa universidade ficou famosa também porque recebeu alguns milhões de recursos para poder formar missionários, tá? Só isso, tá? Daquela fundação lá que a primeira dama toca. Mas é detalhe. E aí fica fácil servir almoço, né, para esse pessoal. De repente, na universidade pública, né, não teria como servir almoço. A gente, às vezes, faz vaquinha, mas a gente poderia servir um café para eles, né? Na escola, para os alunos. E aí o pessoal quer falar em higienização, em condições de receber os alunos. As nossas escolas públicas não têm condições de receber os alunos. Deixa eu só dar um exemplo também, Guilherme, muito importante lembrar. Eu falei sobre a questão das mortes dos nossos profissionais da saúde, que a gente precisa aprender, né, que durante a pandemia mostraram ainda mais o seu valor e que a gente precisa aprender a valorizá-los ainda mais. Mas por que muitos se contaminaram? Porque eles não tinham equipamentos, EPIs, né, os equipamentos de segurança individuais. Sabe por quê? Porque governos anteriores vinham cortando recursos, assim como vem cortando da educação, cortando da saúde. E aí não tinha máscara. A gente teve caso aqui de oferecer máscara que não tem nenhuma validade para a questão da saúde, não protege. E aí os outros equipamentos nem se fala, né? Então, a gente... e aí é assim, né? Imagina o seguinte, se falta luva, falta máscara, falta seringa, não é? A gente está com problema com seringa, né? O pessoal parou de falar, mas tem um problema. É que não está faltando seringa porque não tem vacina, né, Guilherme? Senão, né, infelizmente é isso, né? Os caras pararam de falar porque não tem vacina, não tem a seringa. Mas se está faltando essas coisas básicas, imagina equipamentos de qualidade, né? A gente tem hoje um avanço muito grande na medicina, mas a medicina pública, infelizmente, não avança porque não tem investimento. Mas vamos lembrar, a nossa crítica é aos cortes do orçamento, mas vamos lembrar que servidoras e servidores do SUS fizeram demais com o pouco que tem, né? E por isso devem ser tratados com todo respeito e a gente deve agradecer muito a cada um desses profissionais. Sim. Agora, para fechar, né, existe uma demanda, né, dos professores, né, de vacinação, né, e até entendo, né, com a demanda e, de uma certa medida, concordo que os professores sejam vacinados assim como todo mundo. Né? Como que você enxerga isso? Desculpa, Guilherme, você pode repetir porque deu uma travada aí, não consegui entender. Ah, travou? É. Hoje, né, agora para fechar nosso papo, hoje existe uma demanda, né, dos professores por vacinação da categoria, né? Como que você enxerga isso? Infelizmente, é um desespero pessoal e individual e que a gente não pode ter, tá? As pessoas precisam procurar e a gente... por exemplo, eu fui vacinado na terça-feira passada, porque eu tenho comorbidade, eu tenho problema de hipertensão, tomo 3 remédios, aquele problema
de sempre, né? 51 anos, mas a gente precisa lutar pela vacina para todos e todas. Por quê? Não adianta os professores e professoras, técnicos da área de educação serem vacinados. Se a gente atingir, do jeito que está atingindo 20%, 30% da população, daqui a pouco vão aparecer novas variantes, novas cepas. E, de repente, até agora, todas as cepas que apareceram, se provou que as vacinas conseguem proteger. Mas e a hora que apareceu uma que não? Entendeu? Então, a vacinação, ela deve ser pauta para para toda a categoria. E eu não gosto dessa luta, eu não defendo essa luta de vacinar professor, vacinar estudante. Tem que vacinar todo mundo. É uma luta de classe. A gente precisa deixar muito claro isso. Quando a gente divide, a gente está perdendo força e a gente está abandonando aqueles que têm menos condições de se organizar. A gente não pode fazer isso. Nós, enquanto categoria, a gente precisa defender para todo mundo. A vacinação tem que ser para todos e todas. Sim, perfeitamente. Professor, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite, né? Foi uma conversa muito boa, espero que ajude aí nas mobilizações, né? E no debate, né? Aí nas universidades federais e também das escolas públicas que estão e do ensino como um todo que está sofrendo esse problema. E peço para você fazer as considerações finais. Bem, eu quero agradecer e parabenizar pelo programa, tá? Agradecer esse convite e me colocar sempre à disposição. Né? Se o pessoal tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, fiquem à vontade, a gente está à disposição para poder estar conversando. E lembrar, gente, é necessário a organização da classe trabalhadora. E, Guilherme, e todos que nos acompanham, vamos reforçar. Quando eu falo classe trabalhadora, eu estou falando do estudante. Eu estou falando do micro e pequeno empresário, do médio empresário. Infelizmente, as pessoas têm a noção de que trabalhador é aquele que tem carteira assinada. Não, meu caro, você que é autônomo, você que é dentista, que é médico, você é trabalhador. Porque trabalhador, para mim, é aquele que se amanhã, mês que vem, ou daqui 6 meses, ficar sem salário, ele passa fome. Isso é classe trabalhadora. Se você, micro e pequeno empresário, ficar sem sua empresa, você consegue viver para o resto da vida? Né? O que a gente fala e que a gente critica, vocês da esquerda são contra os empresários. Não, a gente é contra o grande capital. Aquele cara que vive da exploração da classe trabalhadora. Você, meu caro, micro e pequeno empresário, você também está sendo explorado. O problema é que você compra mais o discurso do dono da Havan do que do sindicalista. É muito simples. Então, eu desejo toda a sorte a vocês, me coloco sempre à disposição. Vamos lutar pela vacinação para todos e todas, não ao retorno às aulas presenciais, seja de forma híbrida ou não, e que a gente possa, no dia 29, agora, sábado que vem, fazer uma grande organização, vá para as ruas, vamos fazer a discussão da sua forma, na sua condição, vamos nos manifestar contra esse governo, a favor da vacina e fora Bolsonaro, fora Mourão. Grande abraço para vocês. Sim, então, professor, mais uma vez agradecendo, né? Quero agradecer a você também que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates Titundo Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal, né, está produzindo, que produziu, que vai produzir também, né? Curta a nossa página no Facebook, compartilhe esse e outros vídeos nas redes sociais e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, né? Fique atento à nossa programação dessa semana, tem bastante coisa boa vindo por aí. E até a próxima. Fui!